Título de Jesus, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. O evangelho de João, como uma águia, voa nas alturas excelsas. Atinge os cumes mais altos da revelação bíblica, penetra pelos umbrais da eternidade e traz para o palco da história as verdades mais estonteantes e gloriosas. Mostra com eloquência singular como o transcendente torna-se imanente, como o infinito entra nos limites do finito, como o eterno invade o tempo, e como Deus veste pele humana para habitar entre nós. Vamos agora tirar as sandálias dos pés e pisar em terreno santo. Vamos abrir. Simbolicamente. Vamos abrir as cortinas da eternidade e receber a mais audaciosa revelação da pessoa e da obra do Verbo divino, que é Jesus de Nazaré. Warren Wiersbe, nome doido aqui, diferente, diz que enquanto os 3 primeiros evangelhos se concentram em descrever acontecimentos da vida de Jesus Cristo, João enfatiza o significado desses acontecimentos. Um escritor, D.A. Carson, assevera que o prólogo do Evangelho de João é o vestíbulo para o restante do quarto Evangelho, pois resume a forma como o Verbo, que estava junto com Deus no princípio, lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, entrou na esfera do tempo, da história e da tangibilidade. O Verbo entrou na história. Em outras palavras, como João diz como o Filho de Deus foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestadas de modo singular e perfeito. O restante do livro não é nada mais que uma ampliação desse tema. Nessa mesma linha de pensamento, F.F. Bruce realça que o prólogo do quarto evangelho antecipa a temática de toda a obra. E mais, o prólogo de João traça o mesmo paralelo entre a atuação de Deus na primeira criação e na nova criação. 4 verdades devem ser destacadas no preâmbulo do livro: os atributos do Verbo, João capítulo 1, de 1 a 4, onde ele diz: João começa com a genealogia de Jesus como Mateus e Lucas. Isso porque seu propósito é apresentar Jesus como Deus. E como tal, ele não tem árvore genealógica. 6 verdades acerca do Verbo devem ser colocadas em relevo aqui. Em primeiro lugar, o Verbo é eterno. Está no versículo 1, parte A. No princípio era o Verbo. Ao referir-se ao Logos, verbo, João recua aos refolhos da eternidade antes do princípio de todas as coisas, quando tudo começou em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O Verbo já existia. Ele já existia antes que a matéria fosse criada e antes que o tempo começasse. Ele é antes do tempo. É o Pai da eternidade. F.F. Bruce diz que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, inicia a história da primeira criação. Aqui, a expressão inicia a história da nova criação, em João. Nas 2 obras de criação, o agente é a palavra de Deus. Deus falou, está feito. Está feito, está falado. Na eternidade passada, antes do começo de todas as coisas, do espaço, do tempo, da matéria,
No princípio, antes do início de tudo, o Verbo já existia no eterno e infinito presente.